técnico Tite fez mudanças na escalação para a partida de hoje contra o Bolívar pela Libertadores da América. O técnico Tite tem problemas para essa partida. Ai. Maracanã, 9h30 da noite, nesta quinta-feira. Flamengo deve ir a campo com Rossi, Wesley. Em entrevista, Rodolfo Landim falou sobre o novo estádio do Flamengo. A gente já fez a aquisição do terreno, né? A gente espera estar fazendo aí a escritura muito em breve, depois tomando posse do terreno. Você imagina um estádio naquela localização, com a importância que ele vai ter para a cidade do Rio de Janeiro. Mercado da bola agitado no Flamengo. O Fabrício Bruno também tem uma possibilidade de ser negociado com o futebol francês, o Reinos da França, 15 milhões de euros. O Flamengo está muito próximo de acertar a renovação do contrato do Lohan. Como é que está essa situação do Wesley? Já tá batido o martelo, está na mão dele, o Flamengo ainda está controlando a operação? Sim, o Flamengo sempre controla a operação. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã desta quinta-feira. Chega mais Nação na manhã desta quinta-feira, um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Mengão entra em campo hoje, partida pela Libertadores da América. O Flamengo precisa de um bom resultado para ir fazer o jogo de volta bem tranquilo. Vamos aqui analisar as informações do Flamengo, tem mudanças na escalação. Eu gostaria que você chegasse aqui já dando aquela moral de sempre, explode o dedo no like. Vamos bater uma meta aí de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força, daqueles que torcem de verdade pro Mengão. E se você ainda não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, se inscrevendo, ativando o sino das notificações. Tem muita informação importante, tem entrevista com o Rodolfo Landim, tem a novidade aí sobre os novos reforços do Flamengo. Vamos analisar tudo isso no nosso canal. Corre nos comentários, faz o seguinte, coloca nos comentários de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, escreva pra gente saber onde tem torcedor do Flamengo e arrisque o seu palpite nos comentários para a partida de hoje contra o Bolívar. E se você está assistindo pela televisão, eu gostaria que você pegasse nesse momento seu celular, vai aqui no YouTube, coloca aí Meu Mengão React e coloca aí o seu like e escreva o seu palpite rapidinho aí também para você participar com a gente aqui, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal Mundo GV, ao canal do João Guilherme Vene Casagrande, link na descrição como crédito. Bora analisar as informações do Flamengo na manhã desta quinta-feira. Conmebol Libertadores, o nosso cardápio, eu falei agora há pouco, né? O Strongest fez o que o Flamengo tem que fazer nesta quinta-feira. O Peñarol fez sobre o Strongest o que o Flamengo tem que fazer. Venceu o time boliviano, porque o jogo da volta será em La Paz. Primeiro capítulo dessa história, nesta quinta-feira. Vamos lá com Pedro Henrique Torre, que conta pra gente como o Flamengo chega pra esse jogo. La Paz não é mole, não. E aí, o meu amigo Rafa Marques? O Flamengo tem que fazer mais ou menos o que o Peñarol fez, né? Ir pra cima. O Peñarol venceu por 4, podia ter até vencido por mais, porque teve um volume de jogo. Mas o Flamengo conhece bem o time do Bolívar, não é uma missão fácil, não é simples assim. Claro que a gente fala, o torcedor quer, né? O torcedor rubro-negro que está assistindo a gente, está torcendo para que isso aconteça, espera que aconteça, mas não é tão simples assim, né? O jogo é jogado. O jogo é jogado. E eu fiquei tão encantado com a atuação do Peñarol que até cometi esse falho recentemente de confundir os jogos da análise, porque eu fiquei muito atento à atuação do Peñarol e pensando exatamente no que o Flamengo tem que fazer amanhã no Maracanã contra o Bolívar, porque as circunstâncias são bem parecidas, né? O importante é abrir uma boa vantagem, se não 4-0, 3-0 ou 2-0 que seja, embora ainda acho que seria um placar muito modesto, né? O Flamengo conhece o adversário, perdeu lá em La Paz na fase de grupos, jogando muito mal, no dia que o Tite mudou o esquema tático, preservou 80% dos titulares e perdeu o jogo. E no jogo da volta, no Maracanã, jogou muito bem. Venceu com convicção, com consistência. E eu acho que é esta a imagem que o Flamengo deixou na fase de grupos, que precisa ser reeditada no jogo desta quinta-feira no Maracanã. O Flamengo tem no Maracanã um grande aliado, né, Edu? Sempre tem um estádio a seu favor. A torcida lota, empurra o time, há um conforto grande do Flamengo jogando no Maracanã. Poucos são os tropeços nessa temporada, vamos lembrar dos jogos contra o Fortaleza, contra o Cuiabá, mas no todo o Flamengo costuma se impor quando joga no seu estádio. E amanhã, ou nesta quinta-feira, não pode ser diferente. O Pedro Torre fala sobre as ausências. O principal problema hoje é o lado esquerdo. É você ter o Cebolinha fora a temporada inteira e o Bruno Henrique suspenso. Isso obriga o Luiz Araújo a se manter por aquele setor.
É bem verdade que contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, deu muito certo, mas só naquele jogo. Em outros jogos, não. A média do Luiz Araújo pelo lado esquerdo é muito ruim. E apesar do elenco do Flamengo ser maravilhoso, um dos melhores do país, se não o melhor, é difícil qualquer time resistir a duas perdas da mesma posição. E é o que o Flamengo hoje tem para o jogo contra o Bolívar. Bruno Henrique e Cebolinha. Então, qualquer saída que o Tite venha a ter, ela será uma improvisação. Será um amarradinho para a escalação. Não vai ser o ideal para o Flamengo no jogo dessa quinta-feira, não. Pois é, aí a diretoria do Flamengo já vai atrás de peças de reposição, porque, poxa, perdeu o Vinha e o Cebolinha no mesmo jogo, né? E tem que ir mesmo, né, Rafa? E o Flamengo tem caixa, pode contratar, porque o grande azar, vamos dizer assim, é que agora que é a maratona, né? É a reta final do Brasileiro, é o mata-mata da Libertadores. Então tem que, pelo jeito, vai contratar e precisa, né? O único problema é que o Flamengo, quando ele fala estamos indo contratar, estamos indo até o mercado infla, né? Ele incha automaticamente. Parece que o Flamengo tem uma capacidade, né, de fazer o mercado se retroalimentar e se superdimensionar quando aparece o clube interessado em algum jogador. Talvez por isso o Flamengo, por exemplo, esteja a 3 janelas tentando trazer o Claudinho e não consegue, porque cada vez que vai falar com o Zenit, o preço é outro. O jogador quer, o Flamengo quer o jogador, mas o clube com o qual ele tem contrato não libera. Isso serve para qualquer jogador. Agora é o Alcaraz, que é um bom jogador, não é nada absurdo, não tem o mesmo nível técnico do Claudinho, não tem o mesmo nível técnico que o Oscar, por exemplo, já teve, que outros jogadores de meio campo do Flamengo já andou namorando, flertando, tem. Mas é um bom jogador, pode ser útil no setor que o Flamengo precisa ter mais peças. Mas aí, como é que vai se negociar com o Southampton? Um time que joga a Premier League é muito difícil, né? É muito complicado o jogador trocar a Premier League pelo futebol brasileiro, por mais que lá não seja um titular absoluto. Enfim, estratégia, movimentação, entendimento de mercado. O Flamengo está sempre às compras e agora a necessidade se impõe por várias circunstâncias, inclusive as perdas iminentes do Wesley, principalmente, e do Fabrício Bruno. É para isso que o Flamengo tem um elenco, é para isso que precisa utilizar essa grana que vai fazer com as vendas também, para poder trazer novos jogadores que mantenham o padrão de qualidade. Pois é uma grana do Wesley da Atalanta, não dá para recusar, é muito dinheiro, né? Carlos Alcaraz, sim, não é o tenista, é o jogador argentino de 21 anos do Southampton, como o Rafa Marques nos contou aqui. Rafa, e tem muito torcedor cornetando o trabalho do Tite, até subiu a hashtag Fora Tite, achando que a postura nos jogos contra o Palmeiras poderia ter sido outra. O torcedor rubro-negro quer time pra frente, com o elenco que tem, ele quer o Flamengo atacando. Faz sentido isso ou deveria ter uma compreensão, deveríamos pedir alguma compreensão para o torcedor apaixonado? Olha, essa pergunta é a pergunta de Enem. É muito difícil responder. Eu acho que faz sentido o sentimento, mas eu tenho um certo incômodo com o não entendimento. Eu acho que nós estamos em 2024, Edu, e já passou o tempo daquela história de que o torcedor não aceita, o torcedor não quer. Eu acho que um dos nossos papéis, inclusive, é tentar ajudar o torcedor a consumir o futebol de maneira um pouco diferente. E aqui nos canais ESPN e Disney Plus, o Fã de Esporte tem acesso a todos os principais campeonatos do mundo e pode inclusive, fazer comparações de nível técnico de jogo, né? Então, a gente percebe claramente que o que se pratica na Europa em muitas ligas tem um nível médio superior ao que se pratica aqui no Brasil. Por várias questões, inclusive de fundo estrutural. Os campos são melhores, os produtos são mais bem acabados e melhor planejados. E por que eu estou dizendo isso? É porque o torcedor do Flamengo ele tem uma prisão sentimental grande em relação a 2019. Jorge Jesus é um mito, né? Atingiu o Olimpo pelo que fez. Colocou de novo o Flamengo no patamar dos grandes times vitoriosos do continente, coisa que não acontecia há muito tempo. E essa memória afetiva, nem o Dorival Júnior, com títulos semelhantes, a mesma Libertadores e uma Copa do Brasil, não ganhou o Brasil, mas ganhou a Copa do Brasil, nem o Dorival conseguiu fazer com que essa química fosse modificada. Então, o Tite vai sempre pagar esse preço, como todos os técnicos que virão depois dele também vão pagar. Isso só vai acabar em 2 momentos. O dia que o Jorge Jesus voltar ao Flamengo, e aí, de repente, até por uma questão lógica, não obtivesse ele voltando, não vai obter o mesmo rendimento, ou
o dia que alguém chegar e conquistar mais do que o Jorge Jesus conquistou, da maneira como conquistou. Se algum técnico vier, por exemplo, para o Flamengo, pode ser o Tite, inclusive, o Flamengo está nas 3 competições, e ganhar Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil, pode ser que esse treinador caia de vez na graça do torcedor e suplante e supere a imagem do Jorge Jesus. Mas esta comparação ela é inevitável e ela é constante. Eu considero o trabalho do Tite muito bom, consistente, a média alta, comete falhas sim, o Flamengo tem alguns momentos de oscilação na temporada, mas são poucos, são raros, e está em vias de ganhar qualquer um dos 3 campeonatos ou até os 3. Eu não consigo enxergar esse desespero que muito torcedor rubro-negro tem, porque simplesmente o futebol jogado não é aquele que ele gostaria que fosse. É um futebol adaptado à realidade da metodologia do Tite e do perfil do elenco. Basta dizer, é um time que acabou de eliminar o Palmeiras, né? Isso é muita coisa. O Bolívar tem um bom time. O Peñarol meteu 4-0 no The Strongest, o Bolívar é melhor do que o The Strongest. Então, o Flamengo tem que fazer uma grande vitória no Maracanã se quiser arrumar alguma coisa, né? Com toda certeza. Ai, Maracanã, 9h30 da noite, nesta quinta-feira. Vamos lá. Flamengo deve ir a campo com Rossi, Wesley, que está sendo vendido para a Atalanta, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Gerson, Luiz Araújo e Pedro. Luiz Araújo será o substituto de Pedro. O garoto Chola, nigeriano, do time sub-20, que é um atacante de velocidade, foi relacionado e vai para o jogo, ficará à disposição, assim como o Lohan. Esse é o time provável do Tite, que vai mantendo aqui a sua base, né? O Bolívar, do técnico Flávio Robato, deve ter Lampi, Sagredo, Orihuela, José Sagredo e Fernandes, Justiniano, Vaque, Salcedo, Velásquez, Paz e Oviedo. Lembrando que o Chico dos Santos, Chico da Costa, brasileiro, ele foi negociado com o Cerro Porteño, né? E desfalca a equipe, ele que foi o principal atacante, junto com Bruno Sávio, brasileiro, que também não aparece aqui nesta prévia. Flamengo, na fase de grupos, meteu 4-0 no Bolívar dentro do Maracanã. Ou seja, o Flamengo tem que repetir isso, porque senão pode se enrolar na altitude. Mas acho que o Flamengo vai ganhar o jogo e tem que ganhar por uma diferença grande. Perdeu seu melhor jogador, Chico da Costa, é verdade, mas fez contratações aí importantes. Vou começar falando desse dinheiro aí que o Flamengo tem a receber, muita grana. O Flamengo tem mais de 138 milhões de reais a receber por negociações de jogadores no passado recente. João Gomes, 21 milhões e 900 mil reais. Thiago Maia, 21 milhões e 400 mil reais. Vinícius Souza, 18 milhões e 700 mil reais. Otávio, 15 milhões e 900 mil reais. Mateuzinho, 13 milhões e 400 mil reais. Matheus França, 12 milhões de reais. Paquetá, 11,7 milhões de reais. Pablo Mari, 7 milhões e 700 mil reais. Lázaro, 7 milhões e 200 mil reais. Natan, 3 milhões e 400 mil reais. Santos, o goleiro, 3 milhões de reais, e Cauã Santos, um jovem goleiro que foi vendido para o futebol árabe, 2 milhões e 400 mil reais. Então, Flamengo sabe fazer negócio. E por saber fazer negócio, trouxe recentemente a informação que o Flamengo deu um chapéu no Fortaleza, atravessou a negociação e contratou a jovem promessa paraguaia Jorge Mora, de 18 anos, para o Sub-20. E os amigos Flazoeiro e Flabase, os perfis, trouxeram no Twitter todos os detalhes. O Jorge Mora irá assinar contrato com o Flamengo válido até agosto de 2027, isso a gente havia dito. Ele chamou a atenção do departamento de scout do Flamengo na seleção paraguaia, disputando o Sul-Americano Sub-17 em 2023. O Flamengo comprou 50% do jogador por $300 mil, dá em torno de 1 milhão e 600 mil reais. E o Flamengo tem a opção de comprar mais 30% por $250 mil, que dá em torno aí de 1 milhão e 300 mil reais. O Jorge Mora, ele acumula diversas convocações pela seleção da base paraguaia. O Flamengo venceu a concorrência do Fortaleza para contratar o atleta, como a gente havia dito. Então, fica aí a informação. E por falar em Sub-20, o Flamengo está muito próximo de acertar a renovação de contrato do Lohan, jogador que está... uma hora está no profissional, outra hora está no Sub-20, está participando desse processo que o Flamengo sabe fazer muito bem,
lapidar joias, e o Flamengo está mais próximo agora. Lembrando que a negociação pela renovação se tornou até novela. Uma hora já esteve próximo, depois Flamengo e o staff do jogador recuaram, mas agora, talvez até pela necessidade, porque a verdade é essa, o Lohane vai ser muito mais útil ao Flamengo agora, na ausência do Everton Cebolinha, na ausência do Vinha, não tem jeito. O Bruno Henrique, por exemplo, está suspenso para o jogo de quinta-feira. O Lohane pode ser utilizado. E o novo contrato dele, ele assinando, vai ser até dezembro de 2029, com uma multa rescisória de 100 milhões de euros, que dá em torno de 600 milhões de reais. E por falar em milhões, em venda, o Flamengo está negociando a venda de 2 jogadores, Fabrício Bruno e Wesley. Eu já adianto para vocês, o Fabrício Bruno está muito mais próximo de ser vendido pelo Flamengo ao Rennes da França do que o Wesley para a Atalanta da Itália. Inclusive a Atalanta jogou hoje contra o Real Madrid e o Fabrício Bruno está muito mais próximo. Eu vou explicar o porquê. Porque é o seguinte, o Flamengo entende que na venda do Fabrício Bruno, os valores, vamos lá, 13 milhões e meio de euros de maneira fixa, mais 1 milhão, ou seja, 1 milhão e meio, ou seja, podendo chegar a 15 milhões de euros. Uma venda absurda para um zagueiro de 28 anos. Mas o Flamengo entende que Fabrício Bruno sendo vendido não terá a urgência de ir ao mercado para fazer uma contratação para repor a saída desse atleta. Por quê? Tanto é que a todo momento eles recusam proposta para negociar o Cleiton, um jovem zagueiro que está lá de 21 anos. Ele não vem sendo muito utilizado pelo técnico Tite, não vem sendo muito relacionado, mas a comissão técnica do Tite adora o Cleiton, é apaixonada pelo Cleiton, entende que o Cleiton tem um potencial absurdo, tanto é que o Flamengo a todo momento recusa a proposta para negociar esse jogador, seja por empréstimo e por venda, porque acredita no potencial do Cleiton, e o Cleiton seria esse reserva imediato do Fabrício Bruno, ou o reforço caseiro, digamos assim, vou utilizar a expressão que a pessoa do Flamengo me utilizou. O Cleiton seria o nosso reforço caseiro, foi assim que o dirigente me disse, em uma saída do Fabrício Bruno que está muito próximo de acontecer. Por detalhes, a qualquer momento o Fabrício Bruno pode ser vendido ao Rennes. Estão discutindo forma de pagamento, tudo certo entre jogador e Rennes, e agora o Rennes está buscando um acordo com o Flamengo. No caso do Wesley, o Flamengo entende que tem que ir ao mercado para buscar uma reposição. Tanto é que o Landim, ele deu uma entrevista nessa terça-feira ao podcast Mundo GV, e ele falou sobre a negociação da venda do Wesley. Flamengo sempre controla a operação. A gente precisa analisar peças de reposição e pensar ainda nessa janela quais seriam os movimentos que precisaríamos fazer para outras contratações. Ele está dentro de um contexto. Vamos analisar para poder eventualmente fazer esse movimento de vender o jogador. Precisamos pensar como vai ficar o plantel do Flamengo e como seriam feitas as demais contratações e reposições nessa janela. Eu já falei para vocês, antes do jogo da volta das oitavas de final da Libertadores, o Flamengo não vende o Wesley. Isso já está definido. Ele pode ser vendido? Pode, porque os valores são muito bons. Inclusive, mais uma informação, a Atalanta topou a contraproposta do Flamengo de 18 milhões de euros de maneira fixa, mais 2 milhões em metas. Antes a proposta era 16 milhões fixo e 4 milhões em metas. O Flamengo pediu para ser 18 mais 2. A Atalanta topa fazer. Eles topam fazer. A Atalanta quer muito a contratação do Wesley. Muito mesmo. Mas o Flamengo entende que vendendo o Wesley, mesmo sendo um valor muito bom, a verdade é essa. O Flamengo sabe que não vai chegar uma outra proposta como essa pelo lateral direito Wesley, mesmo gostando muito do jogador, mesmo analisando que o jogador tem um potencial incrível. Mas o Flamengo sabe que uma proposta como essa dificilmente chegará para o Wesley novamente. Mas o Flamengo não é um clube que está desesperado para fazer receita com venda de jogador. Muito pelo contrário. A saúde financeira do Flamengo vai muito bem, obrigado, está equilibrada. E aí o Flamengo dificulta ganhar tempo na situação do Wesley. No caso do Fabrício Bruno, é a questão, assim, pelo que eu estou ouvindo, é questão de tempo do jogador ser vendido nessa janela ao Rennes da França. Então, o Flamengo sabendo trabalhar nos bastidores. Negociação, eu repito, essa diretoria sabe fazer muito bem. Estamos falando de valores absurdos. Vocês têm noção que o Flamengo pode ganhar no lateral direito Wesley 20 milhões de euros, basicamente o mesmo valor que o Botafogo, por exemplo, pagou pelo Luiz Henrique, pelo Thiago Almada. Estou dando exemplo aqui. O Flamengo pode ganhar mais na venda do Wesley do que pagou no De La Cruz junto ao River Plate. Claro, tem a relação de idade, mas estamos falando de posição. É isso.
O Flamengo chegou num determinado nível absurdo. E é como o Landim disse aqui, o Flamengo controla a operação. O Flamengo senta à mesa porque não tem a urgência de vender. E só vai vender quando entender que, de fato, faz sentido para o clube. E é isso. Espero que vocês tenham entendido toda a negociação envolvendo Fabrício Bruno e Wesley. E em relação ao Wesley, será que ele vai ser titular no jogo dessa quinta-feira contra o Bolívar? A informação que eu tenho, embora pessoas tenham noticiado diferente, mas a informação que eu tenho é que o Wesley não será titular e que o Tite esboçou o time da seguinte forma: Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Gerson Arrascaeta, Luiz Araújo entrando no ataque, na ausência do Everton Cebolinha e também do Bruno Henrique, que está suspenso, e Pedro ao lado dele. Por falar em Everton Cebolinha, ele passou pela cirurgia hoje, que ocorra tudo bem no processo de recuperação, que ele tenha muita força de vontade, muita sabedoria para lidar com esse tipo de situação, que vai ser difícil, não é nada fácil. Não é uma lesão fácil, não adianta a gente ser demagogo, vai voltar bem, com certeza não. Sempre fica a dúvida de como vai voltar o atleta depois de uma lesão como essa. O Adriano, por exemplo, depois que sofreu essa lesão, tudo bem que o Adriano não era atleta fora das quatro linhas, não era um cara que se cuidava muito. O Everton Cebolinha se cuida muito. E a gente sabe que a medicina evolui a todo momento, a todo ano. Então é torcer para o Everton Cebolinha conseguir voltar tranquilo. Boa sorte ao Everton Cebolinha nesse processo. Uma lesão aí que vai tirá-lo de campo pelo menos 3 meses, pode chegar a 6 meses, ou seja, só em 2025. Mas dá para construir o estádio que vai custar... Qual é a previsão de custo? Eu acho que entre 1,5 e 2 bi. Dá para construir sem virar SAF? Tá, tranquilo. Assim, muita coisa mudou nesse processo, e você estava falando lá do prefeito Eduardo Paes. Então tem assim, para explicar um pouco para as pessoas, né? A gente já fez a aquisição do terreno, né? A gente espera estar fazendo aí a escritura muito em breve, depois tomando posse do terreno. E, assim, uma fonte de receita que a gente enxerga clara para ele é os naming rights, né? Você imagina um estádio naquela localização, com a importância que ele vai ter para a cidade do Rio de Janeiro, naquele local, para quem chega no Rio de Janeiro de avião, enxergando ele na decolagem do avião, ou no pouso ali no Santos Dumont, quer dizer, é um lugar, quem chega de carro vindo de fora, vai passar ali do lado do estádio, né? Que é a chegada do Rio de Janeiro. Todo mundo que passa na ponte, são não sei quantos mil carros por dia. Quem chega pela BR-101 ou quem chega de São Paulo pela Avenida Brasil, mesmo pela linha vermelha, que vai conseguir enxergar o estádio. Então, assim, é um ponto assim, central da cidade, um ponto muito bacana, eu não tenho dúvida nenhuma. E assim, o apelo que vai trazer um estádio da dimensão daquele estádio, sendo o estádio do Flamengo, né? Não é de um clube qualquer. Então, a gente acredita que mais da metade do dinheiro a gente vai ter. Que é como se fosse o valor do name. Por exemplo, você está em quanto? 1 bi. O custo do estádio? O custo entre 1,5 e 2 bi. Vamos botar 2, vamos arredondar para cima. Então o name seria em torno de 1 bi. Eu acho. Por alguns anos, por muitos anos. É isso, mas assim, a gente pode isso construído e claro. Isso a gente desconta esse valor ao longo desse processo. Posso dar uma dica? Falou o arquiteto, né? Eu fui assistir ano passado, cometi um ato falho, porque esse senhor aqui de barba é Lakers. Então ele fica querendo discutir com a gente, que é maior do que o Boston. Manda ele fazer um levantamento lá do número de campeonatos. Você sabe quem é Bill? Sabe quem é Bill? Bill Russell. Então depois a gente sabe quem é Larry, sabe quem é Jathan, sabe quem é Jaylen Brown. Então depois a gente conversa. Se bem que eles têm alguns bons também. E era o Staples Center, que chamava antigamente, né? Virou o Crypto.com, né? Que é aquela empresa de cripto com K. Eles mudam o name. Só que lá o estádio é ginásio, obviamente é coberto. Não sei se a ideia do Flamengo é fazer. Não. Então quando você passa de avião, o teto tem um LED gigante ou uma luz gigante, crypto.com, né? .com é .com. É impossível você sobrevoar LA sem você ver bem grande, como se fosse um outdoor gigante virado pro céu. Então já pode botar um telhado no estádio do Flamengo, um teto retrátil, para quando não tiver jogo fechar, com name. Eu quero uma porcentagem. É o seguinte, não começa a ficar inventando muita moda, não, porque essas coisas custam caro, entendeu? Porque aí o orçamento, você vai misturar meu orçamento, porra. Não é por aí, não. Mas o tetinho é barato. Não. Vamos devagar, vamos começar barato nessa história aqui, não precisa ter
teto retrátil, não precisa ter nada disso, não. Pô, até porque eu acho que o estádio vai ser um estádio bem assim, prático para a nossa torcida. Assim, assim, a gente vai ter tipo uma geral em pé atrás dos gols. Vai ter geral. A gente vai botar 14 mil de um lado, 9 mil do outro. Que é esse preço popular que o pessoal reclama bastante. Isso, ali a gente vai ter preço popular, a gente vai poder desenhar, vamos dizer assim, assentos que serão produtos a serem oferecidos com um valor mais alto. É ali que a gente vai ganhar a maior parte do dinheiro. É porque existem pessoas que estão dispostas a pagar bem mais. Que é a experiência do estádio, com bebida, comida. Exatamente. E tem até todo lado de relacionamento que empresas, às vezes, querem fazer e tudo. E que a gente sabe que tem um espaço muito maior do que o que a gente pode oferecer no Maracanã. E que, pelas pesquisas que a gente tem. Então, isso é algo que a gente vai, com certeza, colocar lá nesse novo estádio. E com isso vai conseguir, sem dúvida nenhuma, não só aumentar a receita dos jogos, como reduzir os custos, porque o Maracanã, para nós, é um estádio caro de operação, muito caro. Mesmo lotando o estádio com 60 mil? Porque a gente perde muito no Maracanã, né? A gente perde o Maracanã foi concebido para jogos de Copa do Mundo, na sua última versão. E Copa do Mundo, o conceito é que as torcidas assistem juntas. Sim. Só que aqui no Brasil, no regulamento das competições, você destina 10% para a torcida visitante, e aí você tem todo um processo de separação das torcidas que a Polícia Militar exige, vamos dizer assim, uma separação. Aí anula umas fileiras. A gente acaba perdendo, às vezes, 4 mil lugares. Vazios ali para separar? Exatamente. Então você perde 4 mil ali, mais 5 mil das cativas, mais os camarotes que a gente perde, que a gente cede pro Estado, que na verdade é o poder que é o dono do estádio realmente. A gente, na verdade, é só concessionário e por aí vai, né? Então você tem perda de receita, você tem um custo operacional muito mais alto. Então, com tudo isso, a gente acha que a margem cresce e a receita do Match Day cresce também. E só esse a mais que você ganha, isto sim, a gente pode comprometer para o pagamento do estádio. A gente não quer de forma nenhuma comprometer nada que já seja, vamos dizer assim, a receita média que você já tem hoje com o Maracanã. Apenas aquilo que a gente fosse ganhar a mais é que você poderia comprometer num processo eventual de necessidade de financiamento. Outra coisa que surgiu, acho que é bacana explicar isso, porque não existia há um tempo atrás, e eu acho que você estava comentando do prefeito Eduardo Paes. Então, a primeira coisa é dizer o seguinte: ele pode ficar tranquilo, porque não vai chamar urubuzão nem nada, porque name right é algo importante para burro. Mas o povo cria o nome, Zicão, virou Zicão. Esquece. Landinzão. Não espere, por favor, uma das coisas que eu peço sempre é não façam isso, porque se batizarem esse troço aí, a gente pode perder dinheiro. Landão, deixa eu só contextualizar. Não esquece. A gente estava falando aqui, o senhor vai continuar rapidinho. Hoje, Dudu, ontem, né, João? Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, numa reunião política lá, falou: não, vai ter que ter um estudo no sentido da urbanização, de urbanismo, para que não fique uma coisa que destoe da região. Tem o Terminal de Gentileza, que é um ponto maravilhoso para o Flamengo, que o torcedor rubro-negro, ou de repente, sei lá, se um dia o Flamengo quiser emprestar para a seleção, né? Jogar lá, vai que igual lá em Portugal, às vezes empresta. Aquele estádio ali perto do Alvalade, Zé Alvalade, o outro. Então, o prefeito Eduardo Paes falou até de forma descontraída que precisa ver um estudo, que não vai inventar uma caixa preto e vermelho ali no meio, etc. E aí o Landim está explicando isso, que não inventem apelido para poder vender o name. Não, e certamente a gente vai querer fazer ali uma obra bacana, bonita, né? Porque acho que faz parte, vamos dizer assim, desse compromisso de ajudar esse projeto de revitalização daquela área toda do Porto Maravilha, que é um projeto muito interessante que vem da prefeitura, que vem lá desde 2007, não decolou, e eu acho que com a colocação do estádio ali, certamente isso vai ajudar a decolar de novo aquela reurbanização. A ideia do prefeito é muito boa, porque assim, a cidade do Rio de Janeiro, quando a gente olha, né, a gente chama de Zona Norte, Centro, Zona Sul, né, mas na verdade é Norte, é Nordeste, é Sudeste e é Centro-Oeste, né, Centro-Leste. Por quê? Porque se for para Leste, cai dentro da
da Baía de Guanabara, né? Então, assim, a cidade do Rio de Janeiro se desenvolve para a Zona Oeste, né? E quando se desenvolve para lá, é necessidade que tem de construir escolas novas, hospitais novos, tudo isso, né? É muito melhor para a prefeitura realmente fazer um processo de revitalização de áreas onde esse desenvolvimento já foi feito no passado e que estão ficando aos poucos abandonadas. Tem todo um conceito muito interessante essa revitalização ali. Nas origens de recursos para a construção do estádio, quer dizer, além do naming rights, tem uma situação importante que é algo que o prefeito já falou publicamente que vai fazer. Existe um potencial construtivo daquele terreno ali da Gávea que nunca foi utilizado e não será, porque ali você tem o nosso campo de futebol, tem uma série de coisas que seria o seguinte: o quanto a gente poderia construir e não construiu naquele terreno ali. E ele se comprometeu a nos dar esse potencial construtivo, e isto vai nos ajudar a construir o estádio. Esse potencial construtivo tem um valor muito grande. Mas ali não tem uma história, desde a minha época da base, que os moradores dos arredores não permitem? Pois é, mas não porque tem... vai trazer trânsito. Isso, mas assim, mas não é problema. O potencial construtivo é o direito que a gente teria de construir ali. E isso tem um valor no mercado imobiliário. Claro. E ele vai nos dar desde que, obviamente, a gente construa o estádio não ali. Construa no gasômetro. Claro. Então aquilo será um dinheiro carimbado e que será controlado. Ele já deixou muito claro que a prefeitura vai controlar, mas que o Flamengo deverá utilizar para construir o estádio. Ou seja, a gente ainda vai ter uma ajuda da prefeitura, já claramente dito isto pelo deputado Pedro Paulo e pelo Eduardo Paes também. E pelo Eduardo Paes, que eles vão encaminhar um projeto para a Câmara dos Vereadores no sentido de aprovar isto para o Flamengo. É exemplo do que eles fizeram para o Vasco, para ajudar a um dinheiro carimbado também para o Vasco fazer um processo de rejuvenescimento, sei lá, revitalização, do estádio deles, melhorar aquele estádio que é o estádio de São Januário. Então ele falou assim: a gente vai dar para vocês também, para vocês terem mais um dinheiro carimbado. Então, com esse negócio dos naming rights, e eventualmente com as vendas antecipadas por alguns anos de assentos de cadeiras cativas ou de... Como é que funciona agora essa transição da cadeira cativa? Maracanã fica só no Maracanã. Maracanã Flamengo é Maracanã. Quem pagou, independentemente... Não, Maracanã na verdade, eu até brinco. Eu sempre digo o seguinte, que eu, lutando para fazer esse estádio, eu estou trabalhando contra o patrimônio da família, porque a família tem 8 cadeiras cativas no Maracanã. Então, e é caro uma cadeira cativa? Eu acho que hoje ela está sendo negociada, não sei, perto de 70 mil por aí, 80 mil. É um dinheirinho, uma graninha, uma grana boa. 8 já dá para fazer uma graça ali. Tem muita gente perguntando aqui sobre o Wesley, com essa situação do Atalanta, né, que vai render o Flamengo 100 e poucos milhões, não é isso? 20 milhões de euros, né? Que é o valor. E a proposta como é que tá essa situação do Wesley? Já tá batido o martelo? Tá na mão dele? O Flamengo ainda tá controlando a operação? Sim. O Flamengo sempre controla a operação. O Flamengo o Wesley tem contrato com o Flamengo, que aliás foi recentemente renovado, né, o contrato do Wesley com o Flamengo, né, há pouquinho tempo. Então, assim, o Flamengo controla totalmente a operação. É um jogador que, obviamente, interessa o Flamengo. A prova é que a gente renovou o contrato dele recentemente. Agora, é um negócio como outro qualquer. A gente precisa ver, para que isso seja possível, a gente precisa analisar peças de reposição, quais seriam as opções de reposição, e pensar ainda nessa janela os movimentos que a gente teria que fazer para, vamos dizer assim, outras contratações. Então, assim, ele está dentro de um contexto. Tem multa, da janela. Não, a multa é muito alta. Muito esquece. Ele não pagaria uma multa dele para arrancar ele do Flamengo. A rigor, sim. Alguém poderia sempre pagar a multa e arrancar ele. Pode, mas não é isso que vai acontecer. E a gente controla totalmente a operação, a gente tem certeza disso. E vamos analisar, mas para poder eventualmente fazer esse movimento, a gente vai precisar pensar como vai ficar o plantel do Flamengo e como é que seria feito, vamos dizer assim, as demais contratações e reposições nessa janela. Eu ia te perguntar isso, porque desde o início, quando a gente começou a bater o papo aqui, pessoal, Landim, a janela fecha dia 2, foi dia 14, 16, 18 dias, né? 18 dias para fechar. E aí, temos vai ter post, como
como é que o Braz faz? É enigmático do Marcos Braz essa semana aí? Não sei. Acho que não. Nessa semana. Talvez. Até o dia 2, dessa semana que vem. Eu acho que nesta semana não, mas eu diria que na próxima, nem talvez. Mas vem da Rússia? Eu não sei. Isso eu não posso dizer, rapaz. Rapaz, toda vez que a gente fala qualquer coisa, o preço sobe, cara. Sobe. Mas então na última semana pode ser que tenha um post enigmático do Marcos Braz. Sempre pode. A gente está no mercado. Não, mas assim, falando sério, pro torcedor flamenguista que tá aqui angustiado, então ainda existe a possibilidade de nessa reta final da janela de transferência, o Flamengo trazer reforços. Com certeza tem. Hoje tivemos uma longa reunião de manhã do Conselho de Futebol, onde estavam, vamos dizer, todo o Conselho de Futebol, os 5 integrantes e o diretor de futebol, Bruno Spindel, reunidos comigo. Passamos 2h30 discutindo diversos assuntos, entre eles exatamente a janela de transferência. Quer falar sua posição pra gente? Sua posição? Não dá pra falar nada aqui. Mas olha, você, torcedor flamenguista, fique feliz porque o trabalho está sendo feito e, obviamente, quando você está trazendo alguém, a operação não está só na sua mão, né? Precisa do clube. Como a situação do Claudinho, que o Flamengo chegou no número que o amigo lá russo pediu e eles subiram, não foi isso? Foi exatamente isso. Então, assim, eles não queriam vender, claramente não queriam vender, tinham acertado com o jogador que se chegasse a um certo valor o liberariam. A gente foi conversando com ele, primeiro fechando com ele e fechando. Ele queria. Pelo menos era isso que ele nos falou. Ele nos falou. E que queria e que a gente precisaria chegar num certo valor, só que quando nós chegamos nesse valor, o valor subiu. Então isso é claramente uma forma de dizer que eles não iriam vender o jogador. Era mais fácil falar que não ia vender, né? Do que ficar essa novela. Mas às vezes os clubes podem ter usado isso como uma estratégia para não deixar o jogador chateado, achando que a gente não iria chegar no valor. Então, assim, desde que o cara chegue aqui, eu te vendo. Aí fica esperando, rezando para você não chegar lá, né? Então, aí se você não chegar, ele diz pro jogador, tá vendo? Eu queria atender o teu pedido, mas... Eles não chegaram com o valor. Chegaram lá. É a mesma situação do Paquetá, presidente? O Paquetá... O Paquetá é um jogador que tem contrato lá com o West Ham e tal, assim, só para as pessoas entenderem, assim, a ordem de grandeza das coisas, porque às vezes a gente fala muito, assim, de jogadores e valores, né? Assim, o Paquetá era um jogador que estava para ser negociado pro Manchester City por quanto? 85 milhões de libras. Vamos lá, arredondar, sei lá. Isso dá 17 milhões de libras por ano de amortização num contrato de 5 anos. Isto seria mais em um ano. Vamos supor que eles quisessem nos emprestar pelo valor médio de amortização do passe dele por ano. O Flamengo teria que pagar para tê-lo durante um ano de empréstimo 17 milhões de libras. Que dá entendeu? Mais de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais? Libra vezes 7. Então, assim, é isso. Então, assim, é mais dinheiro do que foi o jogador mais caro que o Flamengo comprou até hoje. Comprado. E com o qual firmou um contrato de 5 anos. Então, assim, é para as pessoas terem uma ideia da ordem de grandeza. Então, assim, um jogador como o Paquetá, com a valorização que ele tem no mercado hoje, ele só viria numa condição especial na qual a gente fosse pegar ele por um empréstimo e com um valor, assim, extremamente reduzido, se fosse do interesse do clube, do West Ham, fazer isso, entendeu? Então, assim, né? Por quê? Porque ele é um jogador cujo valor está fora de propósito para se encaixar nas possibilidades de pagamento do Flamengo. Ninguém aqui vai fazer loucura. É isso aí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo na manhã desta quinta-feira. A gente vai ficar de olho no time que o técnico Tite vai colocar em campo nessa quinta-feira. O Flamengo precisa de uma boa vitória, por isso que é importante a torcida estar apoiando 100% o Flamengo para poder conseguir um bom resultado, porque tendo um bom resultado, vencendo aí de 3-0, um exemplo, né? Claro, tudo pode acontecer, mas vencendo de 3-0 já vai com uma boa vantagem lá para a Bolívia, para poder ficar mais tranquilo, né? E chegar assim nas quartas de final. Vamos torcer para que isso venha acontecer. E aí, na sua opinião, coloca aí nos comentários o seu palpite. Vamos ver se o Flamengo vai jogar bem essa partida, né? A torcida é que o Flamengo consiga essa classificação. Para isso, precisa fazer um bom resultado na partida de ida e conseguir manter esse resultado na partida de volta. Nação, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que sempre nós trazemos as informações para vocês. Então dá aquela moral e apoie o trabalho do nosso canal aqui
Meu Mengão React, tá bom? Grande abraço, obrigado por você estar aqui, a gente se vê no próximo vídeo.